Sexta-feira temos a nossa prova, tá? A nossa prova que pode cair nela. Só vou dizer no final da aula, vou dizer o que vai cair nela. Porque senão você pode ficar desesperado no início, né? Então, vai cair na nossa prova coisa que eu vou te falar no final da aula, tá? Sexta-feira é o nosso último encontro e nosso último contato com derivadas, né? Poxa. Hoje é a nossa última aula de derivadas, tá? E a partir da semana que vem, inicia a terceira parte do curso, que é a parte de integral, tá bom? Mas eu espero encontrar todos vocês em Cálculo 2, tá? Eu quero sair daqui da aula de Cálculo 1 e ver vocês chegando aí na aula de Cálculo 2, tá bom? Todos, sem exceção, tá? Tirando a aula de hoje, vão faltar 10 aulas para o término do curso. Espero que na sexta-feira vários já tenham alcançado a aprovação, porque você sabe que é possível, né? Quem já conseguiu 8 e 7 já está aprovado, só vai atrás dos conceitos, né? Só lembrando que a prova será entregue quinta-feira, já está corrigida, tá? A prova 7. Não sei ainda como estão as médias, então não vou fazer comentários de médias aqui. As provas que foram referentes à primeira avaliação já foram todas lançadas no Moodle. Então, lá no Moodle já consta a sua nota da primeira avaliação, tá? Incluindo as listas. Então, o que aparece lá já é a sua nota final referente à primeira avaliação. Dá logo uma verificada, não agora, para você não se atrapalhar na aula. Verifica se está tudo ok, se está aparecendo a nota que você acha que deveria aparecer, tá? Mas que você acha que deveria aparecer de acordo com o que você fez na prova, não o que você acha que deveria aparecer, tá? Porque tem gente que pode dizer, eu acho que deveria aparecer 9,5, mas não fez para tirar 9,5, não vai aparecer 9,5, né? Tá bom? Muito bem. Então, nossa aula de hoje são problemas, tá? Problemas de otimização. Assim como a aula de segunda-feira, nós não apresentamos nada de novo nessa aula. Absolutamente nada. Nós pegamos problemas e resolvemos os problemas com tudo que nós temos, tá? Então, problema de otimização, o que você acha que trata essa aula? O que você acha? Problema de otimização. Chuta, o que você acha que trata? Seria o quê? Não consegui escutar ainda. Ninguém? Nenhuma ideia? Na hora de construir alguma coisa, você quer ter muito custo? Você quer ter muito custo? Não. Mas você concorda que é arriscado o custo ser muito baixo? Porque se o custo for muito baixo, o que é que pode acontecer? A qualidade não ser boa, certo? Comprometer a qualidade, tá? Então, existe um custo ideal aí. Então, a gente vai atrás desse custo ideal, tá? Por exemplo, se você quer construir uma piscina e o teu intuito é lazer, você vai construir uma piscina muito profunda ou uma piscina muito larga? Oi? Você vai querer construir uma piscina de 10 metros de profundidade? O intuito é a profundidade? Não, o intuito não é a profundidade, tá? O intuito é a largura, o comprimento, mas também tu não vai aloprar de fazer uma piscina de 300 metros de largura por 200 de comprimento e colocar 20 centímetros de profundidade, né? Não vai fazer sentido, certo? Então, tudo vai depender do contexto que tu estás trabalhando, tá? Então, tu precisa analisar o que tu queres, onde tu queres chegar e tentar minimizar o custo e maximizar o benefício, tá? Isso é otimizar, é deixar no melhor ponto, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos pegar diversos problemas
e otimizar eles, ver qual é a melhor solução, tá? Muito bem, então, a nossa contagem regressiva começa na segunda-feira, tá? Segunda-feira, então, inicia a parte de integração. A gente inicia falando do que nós chamamos de primitiva, tá? Falaremos de primitiva e vamos parar de falar de derivadas, tá? Mas a gente vai precisar o tempo todo. Muito bem. Então, problemas de otimização. Primeiro problema, observa lá. Uma lata cilíndrica é feita para receber 1 litro de óleo. Aí, a conversão que a gente vai fazer é o seguinte. 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos. Essa é a conversão que a gente já faz de imediato, tá? Encontre as dimensões que minimizarão o custo do metal para produzir a lata. Então, você quer produzir latas que dentro dela seja possível colocar 1 litro, tá? Então, a capacidade dessa lata é 1.000 centímetros cúbicos, tá ok? Só que a pergunta é a seguinte, qual altura deve ter essa lata? Qual raio deve ter essa lata? Entende? Você nota que as latas são diferentes, né? Umas das outras. E esse é até um problema um pouco antigo, né? Porque hoje em dia se faz um monte de outras coisas, se usa muito plástico, né? Outros materiais. E para enganar, hoje em dia já não é só custo, hoje em dia também é uma ilusão ótica, tá? E também se trabalha muito na questão da estética, da beleza. Você vai perceber que antes os recipientes eram quase todos padrões. Hoje em dia eles estão meio encurvados, né? Eles têm um achatamento em cima, depois abre novamente. Tudo isso envolve estética, envolve estabilidade também, tá? São muitas variáveis aí. Mas no que nós queremos aqui é um problema clássico, onde você vai ter uma lata cilíndrica, tá? E você quer que a capacidade dessa lata seja 1.000 centímetros cúbicos. É isso que você quer, tá bom? Agora, você quer que caiba isso aqui dentro, tá? Vamos ler novamente o problema. Projeta lá para a gente, por favor. Então, uma lata cilíndrica é feita para receber 1 litro de óleo. Encontre as dimensões que minimizarão o custo do metal para produzir a lata. O que a gente precisa aí? Qual seria o passo inicial? O que vocês acham? Raio. Você está falando de raio. Então, vai surgir o raio. Tá? O que mais que vai surgir? Altura. O que mais que vai surgir? Raio e altura. Para que eu quero raio? Para que eu quero altura? Para verificar o volume. Então, em algum momento eu vou ter que trabalhar com o volume, tá? Mas o problema diz que é para minimizar o quê? O custo. O custo do quê? O custo da área. O custo do material que vai ser utilizado. Observa que o volume já está fixado, ok? Não importa se você aumenta o raio ou diminui a altura, não importa. O volume tem que ser sempre o mesmo, tem que caber 1.000 centímetros cúbicos, tá? Então, o problema também envolve área. Tá? Então, é um problema de área e volume. Tudo bem? Volume fixado. Então, esse problema, que função que eu vou utilizar? Que função que eu vou utilizar? É um problema de cálculo, eu preciso de uma função. Vai, me dá algumas equações aí para ver se a gente consegue montar uma função. O problema não te deu função nenhuma. Vai. O quê? Área da base vezes a altura. O que é isso? É o volume. Então, pronto. Já lembramos que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Tá? A área da base vezes a altura. A gente já lembrou disso. Então, o volume do cilindro, quem é a área da base? A base é uma circunferência. Então, é πr², tá?
Então, aqui é πr ao quadrado vezes a altura. Eu estou chamando a altura de h. Tudo bem? Aí eu vou tirar esse xzinho aqui para a gente não confundir, vou colocar só um ponto. Tá? Então, pronto. Essa é a fórmula do volume. Mas eu já sei quanto é o volume. O volume é 1000. Tá? Então, vai ficar 1000 é igual a πr² vezes h. Você concorda comigo que esse r pode modificar? Sim ou não? E o h também pode modificar, certo? Então, se você olha só para isso aqui, esquecendo isso para cá, esse volume seria uma função de duas variáveis, dependendo de r e dependendo de h. Então, você poderia enxergar assim, ó, uma função de duas variáveis. Isso aqui é cálculo 2. Não trabalhamos aqui, tá? Então, eu tenho que evitar isso. Tenho que fazer outra coisa. Então, o que é que eu vou fazer para evitar essa ideia? O que é que eu vou fazer? Derivar? Mas, se você tem duas variáveis aqui, quando você derivar, você vai derivar em relação a qual variável? Isso continua sendo cálculo 2, que, a propósito, isso seria derivadas parciais. Tá? Isso é cálculo 2. Eu quero sair de cálculo 2, não quero chegar lá, não sei ainda como funciona. Vocês já me falaram do volume. O que é que está faltando a gente trabalhar? Com a área. O problema diz que é para fazer o que com a área? Para minimizar a área. Então, é para eu achar um ponto crítico da área. Então, eu tenho que trabalhar com a área e ver qual é o menor valor que ela assume. Tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o volume. Deixa essa informação aí. Agora, vamos trabalhar com a área. Área do cilindro. Como se calcula a área do cilindro? É o quê? Projeta lá, por favor, o slide rapidinho. Olha, eu peguei, essas imagens são do livro do Stuart. Ali o cilindro, você tem que enxergar o cilindro como sendo formado por 3 partes. A parte lateral, tá? Que está formando tipo aquele C ali, imagina que já foi aberto. Você pode abrir isso e tornar isso num plano, certo? Tá? Essa parte lateral. Tem as duas tampas, que são 2 circunferências. Tá ok? Então, a área do cilindro é você somar a área da base, mais a área da tampa, mais a área lateral. Tá? Isso que a gente vai fazer agora. Então, olha para cá. Então, a área do cilindro vou colocar aqui, a área lateral, mais 2 vezes a área da base. Tá bom? Agora, o que é a área lateral? Só lembrando, quando você tem um cilindro, você pega essa parte e transforma ela em algo assim. É um retângulo, tá? Eu peguei só a lateral e abri ela. Quando eu abri, eu pego esse retângulo. Quanto é essa base aqui? 2πr, que é exatamente isso aqui, ó, que eu corto e estico, tá? É isso. Então, isso aqui é 2πr. Quanto é essa altura aqui? É a altura do cilindro, que é h. Essa aqui é h. Então, essa área, a área dessa base, é 2πr vezes h. Tudo bem? Essa é a área lateral do cilindro, tá? Então, vamos lá. Então, isso aqui é 2πr vezes h mais 2 vezes a área da base. A base não é uma circunferência? É πr², tá? πr². Bem, essa aqui é a área. Vou colocar só A aqui, tá? Essa é a área, é isso. Só que a área está dependendo também de 2 variáveis, de R e de H. Eu não quero isso. O que é que a gente pode fazer? Isolar o H. De onde que eu vou isolar o H? Daqui, ó. Daqui eu consigo isolar o H, não consigo? Certo?
O R não é zero, π também é um número que é diferente do zero. Posso pegar esse cara e passar para cá dividindo, tá? E eu vou conseguir isolar o H. Vamos lá, vai ficar assim, ó. H é igual a 1000 dividido por πr². Esse é o H, tá? Já sei que o H é isso. Agora eu volto para a fórmula da área, tá? Então, retornando, vai ficar a área é igual a 2πr vezes o H. O H está aqui, ó. Vezes 100, aliás, vezes 1000 sobre πr² mais 2πr². Tudo bem? Tá? Agora, a área depende só de uma variável, que é o raio. Tá? Então, agora eu tenho uma função. A função depende só do raio. O que eu tenho que fazer com essa função? O que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que achar o ponto de mínimo dela. Tá? Porque se eu achar o ponto de mínimo dela, eu estou achando a menor área possível. Se é a menor área possível, é o menor custo possível, que é isso que o problema pede. Tá? Nota que o volume já está fixado. Quando eu uso essa expressão aqui, eu já estou indexando que o volume está fixado, de 1000. Tá? Eu juntei isso aqui, eu trouxe essa informação para cá. Tá? Então, agora, eu vou derivar isso aqui e achar o ponto crítico dela. Verificar se tem esse ponto crítico. Pode ser que não tenha. Não se iludam com isso, que pode ser que não tenha. Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplificar, né? Consigo tirar esse π daqui. Eu consigo também tirar um R. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. A área, que depende do raio, é igual a 2 vezes 1000 dá 2000, dividido por R. Dividido por R. Mais 2πr². Tudo bem até aí? Tá? Então, essa é a nossa função. Tá bom? Agora eu vou derivar essa função. Derivada disso. Quanto é a derivada disso aqui? Quanto é a derivada disso? É menos 2000 dividido por r², não é isso? Tá? Lembrando que isso aqui, o que é que você está fazendo? Olha só para 1 sobre r. Você quer derivar isso. Isso aqui é menos 1 sobre r², tá? Então, é isso que eu fiz aqui. Tá bom? Mais, derivada disso, 4πr. Tá? Esse menos? É a derivada aqui. A derivada de 1 sobre r é isso. Tá? Que é isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que r elevado a menos 1. Quando você quer derivar isso, o expoente vem para frente, não é isso? Vezes ele menos uma unidade. Não é assim a derivada? Então, vai ficar menos 1 vezes r a menos 2. Isso quer ficar menos 1, vem para baixo agora. r². Tá bom? Tá? Que é o que a gente fez aqui. Agora, eu vou atrás do ponto crítico dessa derivada. Tá? Então, a derivada disso é igual a zero. Bem, se isso é zero, então isso aqui é zero, eu vou passar esse cara para lá, vai ficar assim, ó, 2000 sobre r² igual a 4πr, né? Tudo bem? Tudo bem? Tá? Agora, ó, o r² passa para lá. Vai ficar 2000 e o 4π passa para cá.
Isso é igual a R ao cubo, tá? Dá para simplificar isso, né? Eu não estou perdendo nenhum R aqui? Não, tá certo. Dá para simplificar esse cara com esse cara, que dá quanto? Dá 500, né? 500π igual R ao cubo. Então, isso aí é o quê? R é igual a raiz cúbica de 500 sobre π. Esse é o ponto crítico. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Tudo ok mesmo? Tá? 2.000 dividido por 4. Tá? Muito bem. Agora, e esse ponto? Será que ele é de máximo ou é de mínimo? O que vocês acham? Deixa eu ver. Eu vou reescrever isso aqui para ver se a gente consegue analisar o sinal direitinho. Então, eu tenho esse cara e eu quero saber se ele é ponto de máximo ou de mínimo. Eu não quero fazer a segunda derivada, porque, olha, vai aparecer um cubo aqui depois, tá? Pode ser ruim analisar a segunda derivada. Vamos tentar só pela primeira derivada. Vou pegar esse cara. Esse cara... Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Eu vou multiplicar aqui e vou colocar esse 4 em evidência. Tá? Vai ficar assim, ó. Vai ficar menos 500. Esse espaço não é bom. Vai ficar menos 500. Isso tudo sobre r² mais π r ao cubo vezes 4, tá? Tudo bem? Isso aqui, mesma coisa que isso aqui, tá? Vamos analisar o sinal disso agora. Pensa comigo, olha. Positivo, positivo. Eu tenho isso aqui, tá? Isso aqui é o quê? É um polinômio de grau 3, tá bom? Polinômio de grau 3, que ele dá zero exatamente nesse cara, tá? Tudo bem? Ele dá zero nesse cara. Depois desse cara, esse polinômio é positivo, porque se for colocando números maiores aqui, isso vai ser maior que isso. Então, depois é positivo e antes é negativo, porque aqui vai ter um número menor, tá? Então, quer dizer que a derivada nesse ponto, raiz cúbica de 500 sobre π, daqui para lá é positivo, e antes disso é negativo, e aqui está dando zero. Então, a função ela é decrescente, depois ela cresce. Então, nesse ponto é um ponto de mínimo. Tudo bem? Não precisei fazer, não? Tá, o que foi que eu fiz? Olha, eu estou só reescrevendo essa derivada, tá? Só reescrevendo ela de uma forma que eu consiga analisar o sinal. Por quê? Ó, olhando só isso aqui, aqui eu tenho uma função afim, aqui eu tenho uma função racional. Esse aqui está positivo e esse aqui está esse negativo aqui. Eu não sei que quando eu somar eles, onde é que vai ficar positivo, onde é que vai ficar negativo, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu tentei juntar eles num fator só, tá? Numa parcela só. Então, juntando os dois, o que é que eu faço? Multiplico esse com esse, tá bom? E depois eu somo, tá? Então, r² vezes r vai dar r ao cubo. Por isso que aparece lá esse r ao cubo lá, tá bom? O π aparece lá. Esse 4 eu botei para fora. Poderia não ter feito isso, não tem problema, mas eu quis botar ele para fora. Coloquei o 4 para fora, tá? Porque o 2.000 é a mesma coisa que 500 vezes 4. Tá bom? Então, eu pego o 4 aqui e coloco ele em evidência. Tá? Então, foi isso que eu fiz aqui. Isso aqui é exatamente o que consta lá.
destacada. Tá bom? Agora, o que eu faço? Eu analiso o sinal disso. Tá? Esse cara é positivo, não altera sinal. Esse cara é positivo, não altera sinal. Então, quem altera o sinal da derivada é só o numerador. Então, olhando para o numerador, é uma função polinomial de grau 3. Um polinômio de grau 3, lembra que se fosse só isso aqui, se fosse só r ao cubo, seria algo assim, né? Se fosse só isso, tá? Como eu tenho esse π na frente, então ele sobe um pouco mais rápido, tá? Então ele faz isso aqui. Como eu tenho esse 500 negativo aqui, então ele faz com que o gráfico desça, tá? Então ele vai passar lá no menos 500. Então o gráfico dele é assim. Tá bom? Esse é o gráfico. Esse ponto, quem é? Esse ponto nada mais é do que a raiz que eu achei aqui. Tá? Então é essa raiz, esse ponto. Olha, depois desse ponto, o gráfico está acima do eixo. Antes desse ponto, o gráfico está abaixo do eixo. Então ela é negativa a derivada antes do ponto e positiva após esse ponto. Tá bom? Como isso trata-se da derivada, então, a derivada negativa significa que a função está decrescendo. Derivada positiva significa que a função está crescendo. Tá bom? Se ela decresce e depois cresce, e a derivada dá zero, então, esse cara é ponto de mínimo. Tudo bem? Então, a gente resolve o nosso problema assim, tá? Então, pelo teste, da primeira derivada, concluímos que x igual, x não, r, né? R igual a raiz cúbica de 500 sobre π é o ponto de mínimo. Que era o que a gente estava procurando. Tá bom? Nota que o R determina naturalmente o H. Porque eu tenho essa relação. Se eu sei quem é R, eu vou saber quem é o H. Tá ok? Se nessa fábrica que se constrói essas latas, se for da forma de ter primeiro uma chapa, tá? Ter primeiro uma chapa para depois enrolar a chapa e colocar as tampas, se ela faz assim, ela vai saber exatamente em que altura ela precisa cortar a chapa. O corte dessa chapa vai ser o valor que vai sair daqui. Eu vou pegar essa raiz cúbica, vou jogar aqui e vou fazer o corte. Tá? Detalhe interessante é, esse raio depende de π. Tá? Impossível cortar no π. Tá bom? Impossível. Ele é irracional. Tá? Você só sabe que ele está ali. Quem é? Pode tentar. Então, é aí que vão surgir as perdas. Tá? Claro que todas as latas, todos os recipientes, quando você compra, ele está totalmente cheio? Não, sempre tem um pouquinho ali, né? Faltando. Você diz, poxa, poderia encher mais esse negócio aqui? Né? Depende do que você consome, né? Tem gente que, olha, quando compra um perfume caro, nossa, tem quase um dedo a menos aqui. Deveria ter mais, o pessoal está experimentando muito, né? Então, o primeiro problema já foi. Vamos para a segunda. Segundo problema. Olha lá o segundo problema. Você tem uma parábola. Agora eu resolvi colocar diferente. Não é a parábola da forma que você conhece. Tá? Porque você tem que se acostumar com isso. Nem toda parábola precisa ser para cima ou para baixo. Tá? A gente está acostumado a ver sempre parábolas assim, né? Certo? Essa eu não quis colocar assim. Eu quis pegar como está lá no Stuart, que é assim. É mais bonito, né?
É mais bonito, não deixa de ser parábola, tá? A propósito, diga. Não, eu vou fazer outra coisa. Não, eu vou fazer uma outra coisa. Vou fazer isso aqui, ó. Já que você mencionou, o nosso próximo assunto, que é integral, tá vendo essa parábola? Tá vendo essa outra parábola? Como a gente gosta de diversão na arte, porque isso é arte, né? A gente vai querer saber isso aqui, ó. Quanto será que é essa área? A gente vai atrás disso. Porque, gente, isso nada mais é que uma flor, né? Você já enxergou a flor aí? Olha, experimenta colocar uma parábola para cá, né? Colocar uma outra parábola para cá. Aí você teria uma flor de 4 pétalas. Ó. Eu posso perguntar para você quanto é a área dessa flor de 4 pétalas. Coisa linda, né? Pois é, isso é diversão, isso é matemática, isso é cálculo, tá? Mas bem, voltando aqui, a parábola ela não precisa ser para cima ou para baixo, ela pode ser para o lado. E pode ser mais que isso. Ela pode ser inclinada. Por que não? Na verdade, na prática, você vai encontrar mais parábolas assim do que para cima e para baixo. Tá? As parábolas de para cima e para baixo estão nos livros didáticos, para a gente poder compreender como se faz as contas. Na prática, elas não são assim. Queres ver? Qual é a antena que te lembra sobre parábola? As antenas parabólicas. Você, por acaso, vê ela para cima ou para baixo? Vê ou não? Não. Ela sempre está inclinada, não é? Sempre está inclinada. Tá? Nunca para cima ou para baixo. Tá bom? Então, na prática, é assim a coisa. Tá ok? Então, a gente só idealiza para a gente compreender os cálculos, mas depois a gente tem que fazer um processo de rotação. A gente tem que pegar o objeto e rotacionar ele. Mas se a gente entende como é que é para cima, a gente rotacionando vai entender como é para o lado. Tá? Muito bem. E para fazer rotações, o que é na matemática que faz uma rotação de um objeto? Que ferramenta matemática pega um objeto e rotaciona ele? Se você tem um objeto aqui, tá? Você quer rotacionar esse objeto. Você quer deixar esse objeto assim. Você fez esse movimento com esse objeto. Que ferramenta matemática faz isso? Vocês viram isso no ensino médio? Viram. Estava no livro de vocês. Sim. Matriz. É um produto matricial. Você pega o ponto, multiplica por uma matriz. Se é um ponto que está em R2, você pega uma matriz 2 por 2. Se é um ponto que está em R3, você pega uma matriz 3 por 3. Elas que fazem o processo de rotação. Lembra aquelas matrizes seno, cosseno, seno, cosseno? Lembra? Essa é a matriz de rotação. Tá bom? Onde o ângulo lá que você está colocando lá em seno e cosseno, nas entradas das matrizes, esse é o ângulo que faz quanto você quer rotacionar. Você só precisa saber qual é o ângulo. Olha, é melhor vocês olharem isso, que vocês vão precisar disso de cálculo 2, tá? Vai precisar, tá bom? Muito bem. Já foram alertados. Vamos para a nossa parábola. A nossa parábola, y² igual a 2x. Então, nosso problema 2 é essa parábola, y² igual a 2x. Essa é a nossa parábola, tá?
Nós estávamos acostumados a fazer isso aqui, ó. Estávamos acostumados a fazer y igual a 2x². Não é isso? Era isso que nós estávamos acostumados, tá? Mas a potência não precisa ficar no x, ela pode estar no y. Tá ok? A ideia é exatamente a mesma, tá? Só que eu quero saber qual é o ponto mais próximo desse ponto 1, 4. Então, vou desenhar aqui a parábola. Tá? Observa para cá, olha para cá. É o ponto 1, 4, né? Então, como é que você sabe que é isso? É só você olhar aqui, ó. Isso aqui, você pode enxergar como sendo x igual a 1 sobre 2 y ao quadrado, tá? Então, é uma parábola. O número que está na frente é um número positivo, então a concavidade é para cima, tá? Então, pensa que você está olhando assim agora, a concavidade para cima, tá? A concavidade seria para baixo e para cá, tá bom? Então, concavidade para cima. E eu quero saber qual é o ponto da parábola que está mais perto do ponto 1, 4, tá? x1, y4. Então, x1, o x é 1. Agora, o y4, será que está acima da parábola, ou está abaixo, ou está na parábola? Vamos pegar x1. Substitui aqui, x1. 2 vezes 1 dá 2. Vai ficar y ao quadrado igual a 2. Significa que o y é raiz de 2, tá? Então, esse pontinho aqui é a raiz de 2. Só que o ponto que eu quero é o 4. Então, o 4 está acima, tá? Então, 4 deve estar por aqui. Vou marcar esse ponto aqui. Então, esse é o nosso ponto. Tá bom? Eu quero saber, na parábola, qual é o ponto que está mais perto desse ponto. Tá ok? Claramente não é esse cara aqui, né? Claramente não é esse, porque a distância desse parece muito grande comparado com uma distância dessa. Tá? Claramente também não é um cara que está aqui para baixo, porque os pontos aqui nesse ramo da parábola estão mais perto desse ponto. Tá bom? Então, é um cara que está por aqui, nessa região aqui, que eu não sei exatamente quem é. Esse é o problema, é determinar quem é esse cara. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Olha, eu vou traçar aqui uma linha, imaginando que seja esse cara. Tá? Não sei quem ele é. Vou chamar isso aqui de XY. Não sei quem é esse cara, tá? Agora, eu vou fazer um pequeno desenho aqui. Vou pegar isso aqui, e aqui eu vou ter um triângulo retângulo, tá bom? Está aqui o seu triângulo retângulo. Tá? O que te interessa desse triângulo retângulo? Vou destacar esse triângulo retângulo para cá. Está aqui o triângulo. Tá? Te pergunto, quanto vale essa base, que é esse pedacinho? Quanto é que vale? Quanto é que vale? X menos 1. Perfeito. Por quê? Olha, esse ponto aqui é o ponto XY, tá? Então, significa que esse carinha aqui é X. Só que é o todo que é X. Mas você tem que retirar esse pedacinho, que é 1. Então, a base desse triângulo é X menos 1. Tá bom? Então, você já coloca aqui, ó, X menos 1. Tá bom? Quanto é a altura desse triângulo? Que é a altura desse triângulo. Quanto é que é? Y menos 4? 4 menos Y, certo? O todo é 4 e esse pedaço aqui é o Y, tá? Esse aqui é o Y, tá bom? Então, esse cara aqui é 4 menos o Y. Tudo bem? O que é que interessa para você mais desse triângulo?
Hipotenusa. Quem é essa hipotenusa? O que tu queres da hipotenusa? O que tu queres? O que é que o problema pede? O problema pede o ponto da parábola que está mais perto do ponto 1, 4. Então, o que tu queres que aconteça com a hipotenusa? Mas o que tu queres dela? Não. O menor valor dela. É isso que tu queres, tá? Não te interessa uma hipotenusa grandona, porque tu não vai estar resolvendo o problema, entendeu? Tu quer saber qual é a menor hipotenusa possível. Tudo bem? Esse é o problema, é saber qual é a menor hipotenusa possível. Então, esse D aqui é que é o nosso problema. Tá bom? É essa habilidade que tu tens que desenvolver de agora em diante. É olhar para a situação e descobrir qual é o problema que você tem. Tá? Nota que não foi te dada equação nenhuma, não foi dada absolutamente nada. A única coisa foi dito que existe uma parábola. E existe um ponto. E você tem que tentar determinar qual é a função. Tá bom? Então, o que te interessa é esse D. Isso que está te interessando. Tá? Tu quer o menor valor de D possível. Muito bem. Já montamos isso. E agora? O que a gente faz com isso? O que a gente faz? Oi? O que é que a gente faz? Sala 8, me diga o seu curso e seu nome, por favor. Tá escutando? Ah, tá. Pedro, Física. Pedrinho. Pedro, de Física. Diga pra gente o que é que a gente faz agora. Tu pode repetir a pergunta? Projeta para ele, por favor. Olha, Pedro, o que é que nós temos aqui? Ó? Nós temos essa parábola. O problema diz o seguinte, que eu tenho esse ponto, o ponto 1, 4. Eu quero saber qual é o ponto da parábola que está o mais perto possível desse ponto 1, 4. Então, só olhando, a gente imagina que nesse arco aqui, nesse pedacinho da parábola aqui, deve ter a solução, tá? Então, nós construímos esse triângulo e está aqui esse triângulo. A pergunta é, o que fazer agora? Tá, essa é a pergunta. A gente quer a distância mínima entre esses dois pontos, certo? Repete, por favor, que eu não te escutei. A gente quer a distância mínima entre esses dois pontos, certo? Isso. Tá, se a gente achou o triângulo, taca o teorema de Pitágoras, coloca D em função de x e y. Simples, né? Simples. Então, ó, você tem... Continua lá no microfone, por favor. Então, você tem esse triângulo, você aplica o teorema de Pitágoras nele, então vai ficar D ao quadrado é igual a 4 menos y ao quadrado mais x menos 1 ao quadrado. Tá. Foi isso que você pediu para fazer, né? Sim. Certo. É isso. E agora? Tira a raiz de ambos os lados. Tira a raiz. Eu não quero fazer isso agora. Continua. Mas é para isolar o D. Eu quero o menor valor de D. Isso. D vai estar em função de x e y. Tá, mas aí tu vai ter D em função de duas variáveis. Como é que tu fazes para eliminar uma das variáveis? Aí eu já não sei. Não, algum colega aí pode ajudar? Não? Obrigado, eu esqueci seu nome? Pedro. Pedro, obrigado, Pedro. Não vou derivar. Ó, o Pedro já deu uma dica para a gente. Ó. Nós chegamos num local onde o que eu quero é esse D, eu quero minimizar esse D. Claro que o Matheus falou que eu vou precisar derivar, mas, por enquanto, eu ainda tenho duas variáveis. Eu tenho que evitar uma das variáveis. É cálculo 1. Tá? A pergunta é, como evitar uma das variáveis? O que é que eu faço? Oi? Isolar o x ou o y. De onde? Você quer pegar esse cara, passar para cá e isolar o y, é isso? Ou o x. Mas olha,
esse cara está elevado ao quadrado. Quando eu desenvolver esse quadrado, vai dar um fator quadrático e um fator de grau 1. Seria um problema, entendeu? Diga. Na origem do problema. Perfeito. Vamos para a origem do problema. Qual é a origem do problema? É isso aqui a origem do problema. Y² igual a 2x. Tá? Então, eu passo o 2 para lá e vou ter o x. Tá bom? Então, ó, temos que y² é igual a 2x. Certo? Tá bom? O 2 passa para cá. Vai ficar y² sobre 2. Esse é o valor de x. Tudo bem? Tá? Então, esse é o x. Tá? Então, eu venho aqui. D² é igual a 4 menos y² mais, no lugar do x, eu coloco isso. Y² sobre 2 menos 1. Isso ao quadrado. Tudo bem? O que eu quero fazer não é minimizar a distância? Tá? A ideia de um dos colegas foi passar a raiz para lá. O Pedro, né? O Pedro falou isso. Passar a raiz para lá. Mas você concorda que... Imagina que eu tenho uma coisa aqui. Se eu quero saber a menor raiz possível, não é a mesma coisa que saber o menor cara possível que vai estar dentro da raiz? É ou não é? É equivalente essas duas coisas, tá? Então, ao invés de passar a raiz para lá, eu não vou passar a raiz. Eu vou esquecer provisoriamente esse cara, tá? E vou chamar isso aqui de uma função que depende só de y. Tudo bem? Então, defina f como... não tem f, como sendo f de y igual isso aqui. 4 menos y² mais y² sobre 2 menos 1 elevado ao quadrado. Tudo bem? Agora eu tenho uma função de uma variável que depende só de y. Você concorda comigo que isso basta? Isso é suficiente. Por que isso é suficiente? Porque eu quero saber quem é o ponto xy que resolve o meu problema. Tá? Se eu sei o x, eu descubro o y. Se eu sei o y, eu descubro o x. Entendeu? Eu não preciso descobrir os dois simultaneamente. Porque se eu sei o x, eu substituo aqui e acho o y. Se eu sei o y, eu substituo aqui e acho o x. Tá? Então, eu tenho uma função que agora eu vou descobrir quem é o y. Tudo bem? Tá? Essa função implicitamente está relacionada com a distância. Tá? Ela não é a distância. Ok? Ela não é. Ela é o cara que está dentro da raiz, que gera a distância. Tá bom? Então, o que eu tenho que fazer com essa função agora? Eu tenho que derivar. Tá? Derivar e achar os pontos críticos dela. Tá bom? Então, vamos fazer isso. Muito bem. Então, eu vou derivar isso. Tá? Então, derivada da função em relação a y. Vamos derivar isso. Tá bom? Nota aqui. Vai primeiro 2 para frente. Tá? Vai ficar 2, 4 menos y. Regra da cadeia agora. Derivada disso dá menos 1. Tá? Mais... Derivada desse cara, mesma história. Vai o 2 para frente. Y² sobre 2, menos 1. Aí aplico a regra da cadeia. Derivada do que tem aqui dentro. Derivada do que tem aqui dentro, isso dá 0. E a derivada desse dá y. Por quê? O 2 vem para frente, cancela o 2 com o 2. Fica só y. Tá bom? Então, pronto, já tenho a derivada. Deixa eu ver o que é que a gente consegue organizar aqui.
Eu preciso que essa derivada dê zero. Preciso que isso dê zero. Eu acho que eu vou ter que abrir a conta toda. Deixa eu abrir logo a conta aqui. Vai ficar assim, 0 é igual... Esse cara vai ficar negativo, tá? 2 vezes 4 dá 8, então vai ficar 8 negativo. 2 vezes y dá 2y negativo, só que tem esse negativo, então vai ficar mais 2y. Aqui vai ficar... Esse 2 cancela com esse 2, tá bom? Vai ficar y² vezes y, que dá y ao cubo. Y ao cubo. Agora, esse vezes esse dá menos 2. Menos 2 vezes y dá menos 2y. Tudo bem? Agora eu cancelo aqui. Então, você vai ter 0 é igual a menos 8 mais y ao cubo. Passo 8 para cá. Y ao cubo. Então, y ao cubo dando 8, quanto é o y? O y é 2. Pronto, eu achei o y 2. Tá bom? Isso é bom, né? Deixa eu ver se a gente... Esse é o nosso ponto crítico. Agora, observa. Eu quero minimizar a distância. Eu já sei o ponto crítico. Então, esse ponto crítico certamente é a solução. Tá? Certamente é a solução. Se você conseguir escrever uma boa justificativa, não precisa nem você dizer que você está usando o teste da primeira derivada ou o teste da segunda derivada. Nem precisa. Tá? Só você olhar o contexto. O que é que diz o contexto? Pensa comigo. Você está pegando pontos que estão sobre a parábola, certo? Tá ok? Você concorda comigo que só existe uma solução? Sim ou não? Por quê? Imagina que esse cara não é a solução. Se você for caminhando para lá, sempre vai ser um cara grande, certo? E você concorda que não tem o maior cara possível? Porque isso aqui vai embora lá para o infinito? Isso vai embora. Então, essa distância ela tende a mais infinito. Tá? A mesma história para cá. Se não for esse cara, qualquer um que você pegue aqui sempre vai ser um cara que é maior. Sempre maior. Sempre maior. Se você pega esse cara bem aqui, é um cara distante. Se você pega esse cara aqui, é um cara distante. Você vai indo para lá, é um cara cada vez mais distante. Tá? Então, essa distância tende também a mais infinito. Então, ela só tem uma solução a esse problema. Então, o único ponto crítico que você achar já é a solução do seu problema. Então, se você escreve isso, acabou. É aceito. Deu para entender? Que a forma como você construiu a sua função já te induz a determinar que o ponto crítico já é o ponto de mínimo. Tá? Mas você pode querer usar o teste da primeira derivada, da segunda derivada, não tem problema. Tá? Vamos tentar justificar de outra forma agora. Essa é a derivada. A gente já sabe que a derivada você consegue organizar ela e vai chegar aqui. Tá? Multiplicando tudo isso aí, você vai ter que a sua derivada ela é isso aqui. Menos 8, certo? Menos 8 mais y ao cubo. Essa é a sua derivada. Tá bom? Essa é a derivada. E a gente já sabe também que a função cúbica ela tem esse gráfico, só que ela tem um menos 8 aqui. Então, ela desloca o gráfico para baixo. Tá? Então, o gráfico original dela é isso aqui. Tá ok? E esse ponto é o 2. Tá? Do 2 para lá, o gráfico está acima, então o sinal da derivada é positivo. E do 2 para cá, o gráfico está abaixo, então o sinal da derivada é negativo. Então, quer dizer que a função estava decrescendo, alcançou um ponto crítico e agora ela cresce. Aí você justifica, pelo teste da primeira derivada, esse ponto é ponto de mínimo. Tudo bem? Tá? Então, conseguimos determinar por completo o ponto? A gente sabe que o y é 2. Você substitui aqui. 2 ao quadrado é 4. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Tá? Então, 4 dividido por 2 é 2. Então, a solução é 2, 4.
Essa é a solução. Diga. Esse é o resultado? Isso? Isso tudo é a multiplicação desse cara com esse, tá? Essa multiplicação dá isso, e essa multiplicação dá isso. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Diga. 2 e 2? Ah, pega o 2, tá, obrigado. Substitui aqui, 2 ao quadrado é 4, aí divide por 2 dá 2. Isso. Perfeito. 2, 2. Nota que... Ah, boa pergunta. O colega perguntou, mas espera aí, e o d ao quadrado? E o d ao quadrado? Nota que nós não estamos indo atrás da menor distância. O problema pede qual é o ponto que dá a menor distância. Então, o ponto a gente conseguiu determinar, que é o 2 e 2. Mas e o d? Bem, agora tu já tem um ponto e o outro ponto. Geometria analítica. Calcula a distância entre dois pontos. Tudo bem? Percebeu que não teve a necessidade do d. O d ele só foi um artifício para determinar quem seria a minha função. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Tá, vamos para o próximo problema. Esse problema eu fiz semestre passado. É um problema de química. Ele é simples. Vou fazer esse aqui, que ele é um pouco mais trabalhoso. Esse é mais trabalhoso. Vou apagar esse lado aqui. Esse problema eu não tinha feito semestre passado, tá? Estou fazendo agora com vocês. Está feito no Stuart, tá bom? Esse problema fiz semestre passado, mas não lembro se está feito no Stuart. Não lembro agora. A gente vai trabalhar nele porque ele tem uma riqueza bem legal no problema. Dá para a gente entender bastante coisa aí. Vamos lá. Tu tens o seguinte, ó. Certa pessoa que se encontra em A, nesse ponto A aí embaixo, para atingir o ponto C, que está lá do outro lado, utilizará na travessia do rio. Então, isso que tem no meio aí é um rio. Tá? Ele precisa sair do ponto A e chegar no ponto C. E a largura desse rio é de 100 metros. Então, você idealiza o problema no seguinte sentido, que é uma largura constante. Tá? Claro que isso, na prática, não existe, a menos que seja um canal construído, né? Mas, em geral, as margens elas são todas sinuosas. Tá? Então, você tem aí uma largura constante de 100 metros. Tá bom? E ele vai fazer o seguinte, ele primeiro vai utilizar um barco. Tá? Vai utilizar um barco, que a velocidade desse barco é de 10 km por hora. Quando ele utilizar esse barco, ele vai alcançar a margem do outro lado. Eu estou dizendo que ele vai alcançar nesse ponto B. Tá? E quando ele chegar nesse ponto B, lá vai ter uma bicicleta para ele. Tá? Vai ter uma bicicleta. E que nessa bicicleta ele alcança uma velocidade maior. Ele vai alcançar uma velocidade média de 15 km por hora. Então, ele vai sair desse ponto B e chegar no ponto C, utilizando uma bicicleta. Tá? Agora, determine onde é esse ponto B para que o tempo gasto no percurso seja o menor possível. Tá? Esse é problema de mudança de ambiente. Tá, ok? É típico daquela história que você está na beira da praia e vê alguém se afogando no rio, no oceano, não importa. Se você vê essa pessoa se afogando lá, você tem que ser estrategista suficiente para pensar que aquela pessoa tem o menor tempo possível. Se você demorar a chegar naquela pessoa, pode ser fatal, certo? Então, você tem que tentar minimizar o tempo. Claro que tu não vais fazer essa conta na hora, né? Porque tu vai ter papel, tu vai correr atrás de alguém, me dá uma folha aí que eu preciso fazer uma conta agora. Alguém pega o ponto que ele está para fazer as coordenadas aqui. Para de doidice, não é isso, tá? Tu precisa pensar naturalmente. O que é um pensamento natural? Imagina que o colega está se afogando lá no final, tá? E eu esteja aqui nessa extremidade, tá ok? E aí onde vocês estão, esse início aqui,
é a borda da praia, tá? O resto é oceano. Imagina isso. Eu poderia simplesmente correr para cá, já pular na água e sair nadando. Poderia fazer isso. Mas eu poderia também correr primeiro para lá e depois sair nadando. Isso que eu tenho que pensar. Onde que eu vou gastar o menor tempo possível? Pensa, sempre se você consegue correr, se você consegue se deslocar em espaço que você alcança maior velocidade, é mais interessante. Tá? Esse problema não é um problema de menor distância. Esse problema é um problema de menor tempo. O problema de menor distância seria, eu estando aqui, vendo o colega se afogando lá, eu sei que a menor distância é a linha reta. Tá? Mas a linha reta não é a solução. Nunca é a solução. Só será a solução se os dois meios forem iguais. Tá? Se o meio que eu estou e o meio que a pessoa está é igual. Por exemplo, nós dois estamos na água, um não está se afogando, o outro está. Não tem outra solução, eu tenho que nadar em linha reta. Tá? Diga. Não, o que eu estou tentando explicar é, eu estou falando só no caso de afogamento. Existe uma pessoa que está em um ambiente que dá para ela correr, que é na praia, e existe uma pessoa que está na água se afogando. Tá? Então, qual é o melhor caminho que eu devo percorrer? O melhor caminho, certamente, não é uma linha reta. Tá? Eu preciso primeiro correr na praia e depois pular na água. Tá? Eu tenho que procurar essa proximidade. E detalhe, pode ser que não seja correr e depois ficar perpendicularmente. Tá? O perpendicular seria o menor trajeto, mas esse também não é a solução. Tá? A gente vai perceber que, projeta lá para a gente, a solução é algo realmente assim. É você percorrer um pouco mais no que é lento e percorrer um pouco menos no que é rápido. Tá? É isso que você tem que fazer. Tá bom? Quilômetros. Metros. Metros e quilômetros. Tá? Não, isso não é uma piscina, isso é um rio. É um rio que temos aí. Tá bom? Então a gente tem que... Diga? 100 metros de largura. Pode ser ou não, né? Não, largura. Não estou falando de profundidade. Tá? Então, ó, o que você tem? Você tem uma margem, você tem a outra margem aqui. Você sabe que a largura desse rio é 100 metros. E volta lá, por favor. Eu tenho esse ponto A. Eu tenho o ponto B aqui, que eu não sei. A pessoa está aqui no ponto C. E essa distância, eu traçar perpendicular aqui, essa distância aqui é 10 quilômetros. Tá bom? Então, o intuito é sair do ponto A e chegar no ponto C. Vamos lá, velocidade do barco. A velocidade do barco é 10 km por hora. Então, o barco tem uma velocidade de 10 km por hora. E a velocidade da bicicleta é 15 km por hora. Então, a bike tem uma velocidade de 15 km por hora. Tá bom? Essas são as informações que você tem. E você quer minimizar o tempo. Tá? Você não quer minimizar o espaço. Olha lá. A sua solução, você poderia pensar que seria algo assim. Tá? Que você olha, essa linha é a menor distância. De fato, essa linha é a menor distância. Tá? Mas pode ser que ela não seja a solução. Tá bom? Se por acaso, quando você fizer as suas contas, se você constatar que o B ele é igual ao C, aí a resposta seria essa linha. Tá bom? Só se você constatar. Você não pode dizer isso de imediato. Tudo bem? Então, muito bem. Então, e agora? O que é que vocês fazem?
para resolver o problema? Você quer trazer o B para cá. Então, vamos supor que essa seja a projeção aqui do A. Tá? Então, existe uma certa distância aqui. O que é que eu faço? Eu tenho que fazer esse deslocamento, né? Supostamente eu faria esse deslocamento e depois faria esse deslocamento. Claramente, esse deslocamento laranja aqui é maior que o deslocamento verde. Tá? Isso é óbvio. Nota também que nós não estamos levando aqui em consideração a corrente das águas. Tá? Está levando em consideração que essa corrente vai ser algo neutro, não vai atrapalhar. Tá? E aí? Como resolver o problema? Não tem uma função. Mais uma vez, não tem uma função. Preciso determinar essa função. Olha, qual é o seu nome? O Vitor. O Vitor está pensando assim, ó. Será que não dá para calcular a distância logo entre A e B e depois a distância entre B e C? Bem, Vitor, o problema é que eu não sei onde está B. Esse é o problema. O A e o C, basta você colocar em um plano cartesiano que você vai conseguir determinar as coordenadas dele. Por exemplo, a gente sabe que essa largura é 100 metros. A gente sabe que essa distância é 10 quilômetros. Então, a gente pode converter isso aqui para 0,1 quilômetros. Tá? 0,1 quilômetros. Então, eu poderia colocar, por exemplo, aqui um plano cartesiano, onde o A fosse a origem. Então, o ponto A seria de coordenadas 0, 0. E o ponto C seria de coordenadas 10, 0, 1. Tá ok? Mas o ponto B, não sei. Eu só sei que o ponto B, ele tem, o Y dele é 0, 1. Mas, quem é esse cara? Entendeu? Quem é esse cara? Diga. Como é que é? Repete. Acha a distância de A para C. Mas será que essa distância de A para C ela é significativa? Eu sei que importa porque você quer chegar lá no ponto C. Mas, nota, observa que o problema não é o C e nem o A. O problema é o B. Entende? Esse é o problema. Nota que isso também é um problema de construções, tá? Então, vamos lá. Eu quero chegar em Cametá. Observa, tá? Para ir para Cametá, antes, eu experimentei isso. A gente saía de barco, de Cametá, 7 da noite, e chegava às 5, 6 da manhã aqui em Belém. Era a noite toda de barco, tá? Agora, depois que fizeram a alça viária, aí você já gasta a metade desse tempo. Só que você vai de carro, por exemplo, ou de ônibus, até uma ilha chamada de Ilha do Carapajó, tá? Você chega lá e de lá você pode atravessar de balsa, ou de barco, ou de lancha. Tá? A pergunta que você poderia se fazer é a seguinte. O governador nunca pensou em construir uma ponte da Ilha do Carapajó até Cametá? Entende? Para se fazer essa pergunta, eu preciso minimizar os custos. Entende? Eu preciso perceber onde eu devo levar a ponte para minimizar mais ainda. A Ilha do Carapajó não foi escolhida à toa. Foi feito um estudo semelhante a isso que nós estamos fazendo. Ela foi o local escolhido onde minimiza a distância do trajeto de barco. Daqui mesmo. Depende de quanto você acelerar, mas você pode levar até 4 horas, mais ou menos. Tá? Tá bom?
Então, o problema é esse. Como é que faz? Aplicar um trapézio? Mas nesse caso eu estaria ainda atrás de área. Mas não é isso que nos interessa. Volta à pergunta, o que nós queremos? Minimizar o tempo. É isso que a gente quer. Então, parem de ficar olhando só para a distância. Você tem que pensar no tempo. Diga. Qual é o seu nome? Gabriel. O Gabriel quer usar a distância entre B e C. Isso, né? Usar a distância entre B e C. E depois? Eu vou ter que usar uma das distâncias. Só que eu não sei ela. Tá? Mas nós temos que ir para o nosso problema. O nosso problema é um problema de tempo. É um problema de tempo. O que é que o problema nos dá? Ele nos dá velocidade. O que a velocidade tem a ver com o tempo? A variação do espaço pelo tempo. Então, você tem que a velocidade é espaço sobre tempo. Certo? É espaço sobre tempo. Mas o que nós queremos é o tempo. Então, você passa o tempo para cá e passa a velocidade para lá. Tudo bem? Então, vamos fazer isso. Então, você vai ter tempo é igual a espaço sobre velocidade. Tá? Então, essa é a nossa ideia. Essa é a ideia que a gente vai utilizar. Tudo bem? Então, vamos lá. Se essa é a ideia que nós vamos utilizar, nota que nós estamos precisando lá do espaço, estamos precisando da velocidade. Velocidade foi dada, certo? As velocidades lá foram dadas. Então, eu vou construir uma função que é a função tempo. Eu vou construir ela agora, tá? Vai ser assim. A função tempo, ela vai ser da seguinte forma. Pensa comigo. Vai ter que sair do ponto A e chegar no ponto B, certo? Para sair do ponto A e chegar no ponto B, eu sei a velocidade? Sim ou não? Sim. Porque isso é um trajeto aquático. É a velocidade do barco. Tá? E a velocidade do barco é 10 km por hora. Então, eu sei a velocidade. Eu sei o espaço? Não. Não sei o espaço. Então, vamos tentar ver como entender o espaço. Você não sabe a distância daqui para cá. Bem, se eu não sei, vai lá. Agora sei. É x. Que é isso que eu quero determinar, certo? Não é o x que eu quero determinar? Esse carinha aqui é 0,1, tá? De quilômetros, tá? E essa distância aqui, não sei. Tá? Não sei essa distância. Tudo bem? Então, vamos determinar essa distância agora. Então, olha, essa distância ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado. Tudo bem? Tá? Então, essa distância é igual a raiz de x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado. Essa é a distância. Então, agora eu já tenho o que eu precisava. Eu precisava de uma distância dividido por uma velocidade. Tá? Então, isso eu vou fazer aqui. Então, essa função tempo, ela é essa distância dividido por essa velocidade. Que velocidade é? 10. Tá? Nota que é necessária essa conversão, porque aqui está em quilômetros por hora. Tá? Isso aqui tem que ficar em quilômetros também. Senão vai dar ruim. Tá? Pronto.
eu já tenho a função tempo desse trajeto. Qual seria a função tempo desse trajeto? Da parte final, que é a parte da bike. Daqui até aqui. Vamos lá. Quanto é esse pedaço? É o 10 menos esse pedaço. Então, é 10 menos 10, tá? Então, isso aí é 10 menos x. Dividido pela velocidade. Quanto é a velocidade? 15. Pronto. Está aí a tua função. A tua função tempo é uma função que é o tempo do trajeto aquático mais o tempo do trajeto terrestre. Tudo bem? Tá? Entenderam a montagem da função? Essa função é uma função que depende de qual variável? De x. Então, é uma função que depende de x. Tá ok? Então, o que tu queres fazer com essa função? O que tu queres fazer? Tu quer minimizar essa função. Tu quer o menor tempo possível. Então, qual a ferramenta matemática a gente usa para fazer isso? Derivar. Então, vamos derivar o tempo. Então, derivar o tempo é igual. Derivar esse cara, a derivada disso, a gente já sabe como fazer a derivada de uma raiz, né? Só colocar bem aqui como se faz a derivada de raiz. Se fosse isso, a derivada a gente sabe que é 1 sobre 2 a raiz, não é isso? Tá? Só que aqui tem uma coisa dentro da raiz, aí vai entrar uma regra da cadeia, tá bom? Então, olha, derivando o tempo, vai ficar 1 sobre, vou pegar exatamente como é a derivada da raiz, tá? 2 vezes a raiz tá? Essa é a derivada da raiz. Só que como tem esse cara aqui dentro, eu tenho que derivar quem está aqui dentro, que é a regra da cadeia, tá bom? Então, vai aparecer aqui um 2x, tá? Só que eu não posso esquecer que eu tenho um 10 lá embaixo, tá ok? Vou deixar o 10 bem aqui. Tá bom? Então, essa derivada é a derivada disso, tá? Mais derivada desse cara. Isso aqui você enxerga assim, ó, como 10 sobre 15 menos x sobre 15. Isso aqui é uma constante, a derivada disso é 0. E a derivada desse cara aqui é uma função afim, tá? Então, dá menos 1 sobre 15. Então, eu já vou tirar esse mais aqui. É menos 1 sobre 15. Tá bom? Dá para simplificar aqui, né? Então, essa é a sua função derivada. Então, a derivada é 1x² mais 1 sobre 15. Tá? Então, essa é a derivada. Eu preciso igualar essa derivada a 0, né? Então, derivando, já derivei, vou igualar ela a 0. Então, isso aqui é 0. Tá? Oi? Ah, esqueci dele, né? Obrigado. Então, aqui, vou colocar o x aqui em cima, tá bom? E vou colocar o 10 aqui embaixo, tá? Bem aqui. Obrigado. Tudo bem? Que é esse x aqui e esse 10 aqui. Tá todo mundo agora. Agora vai ficar isso. Vai ficar o quê? X sobre 10 raiz do x² mais 0,1 ao quadrado. Isso igual. Vou passar esse cara para o outro lado. 1 sobre 15. Tá bom? Agora multiplica o cruzado aí. Isso vai ficar... Vou deixar o 15 lá, tá? Vou deixar o 15, vai ficar assim, ó. X é igual... Já vou simplificar o 10 com o 15. Vai ficar 2/3, né? 2/3 da raiz de x² mais 0,1 ao quadrado. Tá bom?
Vê se você concorda comigo. Faz sentido o ponto B estar antes desse cara? Faz sentido o ponto B estar antes desse cara? Não, porque eu estaria procurando uma distância maior ainda, concorda? Tá? Então, não faz sentido esse ponto B estar para cá. O que eu quero dizer com isso? Que esse x não é negativo. Tá? A pior das hipóteses, ele é 0, mas ele não é negativo. Tá bom? Então, muito bem. Agora, você tem isso igual a isso. Você pode levar tudo ao quadrado. Tá? Isso aqui é positivo. Quando eu levar ao quadrado, só cancela a raiz. E aqui vai aparecer x ao quadrado. Tá bom? Então, vai ficar x ao quadrado igual, isso ao quadrado dá 4 sobre 9, e esse ao quadrado. X quadrado mais 0,1 ao quadrado. Tá bom? Agora vamos trabalhar com isso. Então vai ficar assim, ó. Eu vou passar esse cara para lá. Vai ficar x quadrado menos 4 nonos x ao quadrado igual. O 4 nonos vai multiplicar com esse cara. Vai ficar 4 vezes 0,1 ao quadrado sobre 9. Tá? Aqui vai ficar esse com esse, vai dar 9, com 4 vai dar 5. Então vai ficar 5 x ao quadrado sobre 9 igual a 4 vezes 0,1 ao quadrado sobre 9. Vou cancelar o 9. Vou passar o 5 para lá. E vou tirar a raiz. Tirando a raiz vai dar 2 sobre raiz de 5 vezes 0,1. X é igual. Isso aqui eu posso colocar como 10 embaixo. Vai ficar 2, 10 raiz de 5. Então, esse é o cara. Tá? Diga. Esse 5? Esse está multiplicando para sair dividindo. Tá? Tá bom? Então, esse é o valor de x. Tá? É um valor positivo. Tá ok? É um número irracional. Mas aí, a gente sabe mais ou menos onde é que é. Tá bom? Então, a resposta é aquele cara... Isso aqui é um pouco mais que 2, né? Então, isso aqui é um pouco mais que 20. É 2 dividido por um cara com um pouco maior que 20. Vai dar um cara um pouco maior que 0,1. Tá? Perto de 0,1. Então, essa é a solução. A solução não é esse ponto. É um ponto um pouquinho no lado. Tá? Essa é a solução do problema. Tudo bem? Tá? Então, mas esse cara é um ponto de mínimo mesmo? Vocês acham que é um ponto de mínimo mesmo? É isso que nós achamos? Vamos olhar para esse cara. Será que é ponto de mínimo mesmo, olhando para cá? O que vocês acham? Sim ou não? Quem determina o sinal disso aqui? Quem determina o sinal? É o cara de cima. Tá? Se você esquecesse isso aqui, esquece isso aqui. Esquece só esse. Então, quem determina o sinal é o x. Então, seria do x igual a 0. Do 0 em diante seria positivo. Antes do 0 seria negativo. Só que tem esse carinha, que é justamente o número que a gente acha lá, aproximadamente. Tá bom? Então, de fato, antes é negativa a derivada, então está decrescendo, e depois é positiva, então ela cresce. Então, de fato, esse ponto é ponto de mínimo. Tudo bem? Tá? Vamos fazer essa última. Vamos fazer esse próximo problema. Problema 4. O problema 4 diz o seguinte, olha, um sólido será construído acoplando-se um cilindro circular reto de altura h e raio r, uma semisfera de raio r. E o que é que você deseja? Você deseja que essa área da superfície do sólido seja 5π. Determine o raio e a altura para que o volume seja máximo. Tá?
Então, o que é que tu vais fazer? Tu tens uma esfera, tá? Tu tens uma esfera, tu tens um cilindro, O que tu queres fazer? Tu queres cortar essa esfera, tu vais cortar ela aqui, tu vais pegar só a calota e vai encaixar aqui em cima, tá? Vai fazer esse objeto. Tudo bem? Esse vai ser o objeto, tá? A condição que ele me dá é que ele já diz quanto é a área. Ele já deu a área do objeto construído. O objeto construído vai ser um objeto assim. E aqui em cima tem a calota da esfera. Tá? Esse é o objeto construído. Tá? Ele diz que a área desse objeto é 5π. Ele quer que você diga para ele qual é o raio e quem é a altura, de tal forma que o volume seja máximo. É isso que ele fala aí, tá? Esse é o nosso problema, tá bom? Então, vamos lá. Muito bem, tu queres isso. O que é que a gente vai usar para resolver? O que vamos usar? A equação das áreas. E o que mais? Equação dos volumes, tá? Então, vamos para o volume. Volume do cilindro. Volume. Eu tenho que pegar o volume do cilindro mais o quê? A metade do volume da esfera. Tá? A metade do volume da esfera. Isso que eu tenho que fazer. Tá? Então, olha, o volume do cilindro é πr², vou colocar R maiúsculo, πr² vezes a altura, mais a metade. O volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Esse R, quem é esse R? É o mesmo R? É ou não é? Sim, porque você vai ter que acoplar, tá? Então é o mesmo R. Então é 4/3 de πr ao cubo, tá? Então essa equação do volume você pode simplificar aqui. Então é πr² H mais 2/3 de πr ao cubo. Tá bom? Isso que você tem, tá? Então, essa é uma função volume que está dependendo do R e do H. Tem duas variáveis aí. Agora, eu vou utilizar a área, tá? Quanto é a área do cilindro? A área. Eu preciso usar a área do cilindro. Só que aqui eu vou colocar entre aspas. Por que eu vou colocar entre aspas? Porque eu não vou usar a tampa do cilindro, certo? Eu vou usar só a base e a lateral, tá? Porque a tampa eu vou colocar uma calota lá em cima. Então, área do cilindro entre aspas, mais o quê? A área da calota da esfera, tá? Então, é metade da área da esfera, certo? Então, é metade da área da esfera. A propósito, quanto é a área da esfera? A área da esfera, quanto é que é? Oi? Não. O quê? 4πr². De onde que você está tirando isso? De onde está tirando isso aí? A gente já sabe o volume da esfera, certo?
gente sabe lá do ensino básico que o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo, né? Não é isso? Sabe isso. Mas por que a área é isso que o Gabriel disse para a gente? O Gabriel disse que a área é 4πr². Por quê? Oi? Porque a área é a derivada do volume. Tá? Pensa assim, você tem uma esfera, você quer saber o quanto é a taxa de variação dessa esfera. Se você aumenta um raio um pouquinho só, é como se você acrescentasse uma casquinha na esfera. Tudo bem? A mesma história, se você tirar um pouquinho do raio, é como se você também tirasse uma casquinha da esfera. O que é isso? Nada mais é do que a área da esfera. Então, a área da esfera você pode enxergar como a taxa de variação do volume. Então, você pega o volume, deriva o que dá da área. Tá? Deriva isso aqui. Pega o 3 para frente, cancela o 3 com 3, tá 3 vai ficar 2. Tá? Então, é a derivada. Tá bom? Por isso que é 4πr². Muito bem. Então, essa área, você vai ter o quê? A área do cilindro é πr² vezes a altura, πr² vezes a altura, isso aqui é só a área lateral, mais a área da base, que é πr², vou pegar só uma base, porque a outra vai ser tampada pela calota, mais a metade da área da esfera. A área da esfera eu já sei que é πr², 4πr². 4πr². Tá bom? Então, fazendo... Dá para escrever aqui desse lado ainda. Então, essa área vai ser igual a isso. Posso simplificar aqui, ó. Tá? Então, vai ficar πr² vezes h mais πr². Oi. Isso. Eu não sei por que eu coloquei ao quadrado aqui. Obrigado. Isso. 2πr vezes h. Que é o perímetro, né? Que é o perímetro da circunferência vezes a altura. Muito bem, obrigado. Então, 2πr vezes h mais πr². Aqui cancela, né? Vai ficar 2πr². Então, isso tudo aqui vai ficar, a área é igual a 2πrh mais 3πr². E agora? Eu ainda tenho algo que depende de duas variáveis. Aqui, 1πr², 2πr², somando 3. Tá bom? O que tu tens que fazer? Tu tens que pensar. Tá? Tu tens que pensar para eliminar esse h daqui e tu depender só de R, tá bom? Então pensa, continua a montagem da questão. A tua prova não vai ter problema de otimização. Vai ser só construção gráfica. É uma questão com 6 itens, tá bom? Boa prova.